Bom dia! A gente vai fazer agora a primeira aula sobre o planeta Terra. Vai ser só o básico, a introdução sobre como ela é estruturada por dentro. Então, a gente tem o planeta Terra, né? Que a gente costuma ver essa parte aqui de fora, mas a gente tem que saber que ele é dividido em várias partes quando você abre ele. É como se você estivesse partindo o planeta ao meio, e aí você consegue ver todas essas camadas. A gente vai ver de uma por uma. Primeiro, o planeta Terra, você tem que saber que a gente mora em cima dele, a gente não mora dentro dele, tá bom? Então, toda essa estrutura que o planeta tem, essa estrutura aqui, a gente não anda em cima dela, a gente não respira dentro dela, tá? A única estrutura que a gente tem para usar é essa parte de fora, que é onde nós, seres humanos, vivemos. Essa parte aqui de fora, onde tem os continentes e os oceanos, tá? Peraí. Eita, como que sai? Aí aqui a gente tem a estrutura da Terra, como eu disse para vocês, a gente vive aqui nessa região e embaixo do lugar onde a gente vive existem essas camadas aqui, ó. Essas camadas que ficam embaixo e essas camadas elas são mais quentes. Quanto mais você vai descendo, mais você vai ter calor. Peraí. Azul. Tá bom, sim. Então, quanto mais você desce, mais você vai ter calor. Então, vamos supor que onde a gente mora faça 40 graus. É muito quente. Mas, se você fosse, por exemplo, para essa região aqui, você sentiria tipo 200 graus Celsius. É muito mais quente. E quanto mais você desce, pior vai ficando, tá? Aqui onde a gente mora se chama crosta. Você pode imaginar que essa crosta é como se ela fosse uma casca. Então, crosta é a casca do planeta Terra. Nessa casca é onde a gente mora. Ela tem o continente, que é essa rocha, e ela também tem o oceano. Então, a gente mora nessa região aqui. Embaixo da crosta, a gente vai ter o recheio do planeta Terra. O recheio é o manto. O manto é toda essa camada que fica abaixo da crosta e ela vai ter o quê? Magma. Se você não sabe o que é magma, ele é a mesma coisa da lava do vulcão, tá bom? A gente tem a casca do planeta, que é a crosta. Embaixo da casca, a gente tem o magma, que é a lava do vulcão. Então, essa lava do vulcão, às vezes, ela sai daqui e ela chega na crosta, através dos vulcões. E a gente tem também o núcleo. O núcleo, assim, vamos desenhar o planeta. Aqui é a crosta, o núcleo fica no centro, essa coisinha pequena, e tudo que fica entre a crosta e o núcleo é o manto, tá? Esse núcleo, ele também, ele vai ser dividido em duas partes. Primeiro a gente vai ver aqui, peraí. A crosta, ela vai ter dois tipos. Crosta continental, que é onde nós vivemos, e a crosta oceânica. A crosta oceânica, ela vai ser onde existem o mar, os peixes, os navios. Isso é a crosta. Ela é a camada mais fina do planeta, mas apesar dela ser a camada mais fina, ela tem 30 quilômetros de profundidade. Só para vocês terem uma noção, o buraco mais profundo que o ser humano já fez, vamos dizer que isso tudo aqui é a crosta, o buraco mais profundo que o ser humano já conseguiu fazer no planeta Terra, ele era dessa largura aqui, ele tinha 12 quilômetros. Ele não chegou a perfurar a crosta inteira, ele não conseguiu. Por que que a gente não consegue? Porque quanto mais você desce, maior é o
calor e a pressão. A pressão, ela é uma força esmagadora, tá? E essa força é como se fosse um peso em cima de você, esmagando, destruindo. Nossos equipamentos tecnológicos, quando eles tentam perfurar o planeta, eles não conseguem aguentar o calor e a pressão também destrói esses equipamentos. A gente não tem nenhum material tecnológico que seja capaz de fazer um buraco maior do que esse no planeta Terra. Então, o ser humano não conseguiu perfurar a crosta e muito menos chegar no manto. O manto, ele vai ter até 2.900 quilômetros de profundidade e ele é dividido em duas partes. O manto superior é o manto que fica mais em cima. O manto inferior é o manto que fica mais embaixo. O manto superior, ele é mais rígido, ele é mais duro, porque ele está perto dos continentes. Então, ele está mais frio, ele está mais em formato de rocha, como se ele fosse uma rocha. E essa lava do vulcão, perto do continente, ela é mais durinha. Só que o manto lá embaixo, perto do núcleo, ele é muito, muito, muito sólido. Ele ajuda a distribuir o calor de dentro do planeta para as outras camadas. Então, a gente tem esses dois tipos de manto, tá? O de cima, ele é meio mole, é como se ele fosse uma pasta de dente, sabe? E o manto de baixo, ele é mais duro. O núcleo da Terra é dividido em dois. O núcleo mais de fora é o externo, que fica mais para cima, o externo, e o interno ele fica mais para baixo. Existem duas diferenças entre esses núcleos. Primeiro, o núcleo que fica mais para fora, ele é mais líquido. E o núcleo que fica mais para dentro, ele é sólido, ou seja, é como se ele fosse uma bola imensa de ferro e níquel. Esse núcleo, ele é completamente formado de ferro e níquel, tá? Só que ele tem a parte sólida e ele tem a parte líquida. Vamos ver se a gente consegue, então. A gente tem aqui, vamos ver, 3 partes da Terra, tá? A gente tem essa daqui, que tem oceanos, tem continentes. A gente tem essa, que ela é alaranjada, ela tem uma coisa assim que parece um líquido. E tem essa outra que parece uma rocha dura, amarela, tá? Então, eu vou colocar aqui os nomes das partes e vocês vão tentar adivinhar. A gente tem núcleo, tem o manto e tem a crosta. Qual desses aqui, o 1, o 2 ou o 3, vai ser o núcleo? Você acha que o núcleo é quem? Vou te dizer, o núcleo é a parte que fica no centro, ela fica bem no meiozinho do planeta. Então, esse núcleo, ele vai ser essa parte aqui, ó, essa parte mais interna. Então, o núcleo vai ser isso aqui, ó. O manto, ele vai ser o recheio. O recheio, ele tá entre uma parte e outra. Então, ele tá entre o 1 e o 3, ele é o 2. O manto é essa parte do meio, ó, manto, meio. E a crosta, C de casca, é como se fosse um ovo, uma casca de ovo. A crosta, essa camada super fininha, que é onde a gente vive. Mais uma coisa. Esse manto, ele é muito, muito, muito quente. Ele pode chegar em temperaturas até 800 graus Celsius. Tá? Eu falei para vocês na sala de aula que a água que a gente põe para ferver, para fazer o café, o nissin, ela ferve em qual temperatura? Você consegue lembrar? Ela ferve a 100 graus Celsius. Se a 100 graus Celsius a água está borbulhando, se mexendo demais, você pode imaginar que o manto a 800, ele não vai ficar parado. Então, ele fica o tempo inteiro assim, ó, se mexendo. Sempre se mexendo. E ele faz uma pressão muito grande. Toda essa energia se mexendo o tempo inteiro, ela quer liberar para fora. Então,
ele vai empurrando essa lava do vulcão para fora e ela sai do planeta quando ela tem pressão demais. Inclusive, é o manto que faz os terremotos e a separação dos continentes, ó. Cada um tá indo para um ladinho. Ah, não, esse tá vindo para cá. Isso. Cada continente vai para um lado, por quê? Porque eles estão em cima do magma e esse magma fica se mexendo o tempo inteiro e ele mexe os continentes e eles ficam andando. Só para vocês terem uma ideia, na crosta a gente tem no máximo 400 graus Celsius. O manto, eu falei pra vocês, 800. Só que ele pode chegar, gente, o manto pode chegar até 4.000 graus Celsius, quanto mais perto ele estiver do núcleo, tá? O manto perto da parte continental, ele é 800 graus Celsius. Agora, o manto perto do núcleo, que é muito quente, esse aqui é a região mais quente do planeta, ele fica 4.000 graus Celsius. Agora, gente, o núcleo do planeta é tão quente que ele tem a mesma temperatura da superfície do Sol. Então, essa região da superfície do Sol tem a mesma temperatura do núcleo da Terra. Cerca de 5 a 6.000 graus Celsius. É muito calor. E todo esse calor vem do núcleo, tá? O núcleo vai mostrando esse calor para as partes que vêm depois dele e esse calor vai chegando na gente. Então, o calor do planeta Terra, ele vem do Sol, né? A gente sabe que ele vem do Sol, mas ele vem também do núcleo. Então, nosso planeta é aquecido por duas fontes. E existe uma coisa muito legal que é o campo magnético. A gente tem um núcleo feito de ferro, né? Esse ferro, você sabe que o ferro é um material magnético. Então, esse núcleo que está sempre se mexendo porque ele é muito quente, ele causa uma camada de proteção no planeta que ela libera energia. Ó, essa energia, ela vai em direção aos polos, o polo norte e o polo sul. Essa energia sempre fica indo em direção aos polos do planeta. Quando o Sol libera explosões solares, que ele faz isso o tempo inteiro, essa explosão solar tenta chegar no planeta, mas ela é desviada pelo campo magnético. Então, ó, ela tentou chegar no planeta, não conseguiu, aí ela foi desviada e foi enviada para o quê? Para o Polo Norte, ou ela foi enviada para o Polo Sul. Isso é uma proteção natural. Se o planeta Terra esfriar, o núcleo não vai ser capaz de produzir esse campo magnético, não vai ser capaz, tá? E os ventos solares, as explosões conseguiriam chegar no planeta e eles iriam destruir a vida. Então, planetas que, por exemplo, o campo magnético foi destruído, a atmosfera, que é essa camada de ar, ela vai sendo levada pelas explosões do Sol, que foi o caso de Marte. E aí Marte vai se tornando um planeta que não pode ter seres vivos. Agora, o nosso planeta pode, porque ele tem um núcleo muito quente. Esse núcleo muito quente, o que ele faz? Ele está sempre gerando o campo magnético. E, só para você ter, assim, uma ideia, essa explosão solar que foi desviada para os polos, ela chega lá toda bonitinha, chamada aurora boreal. Então, a aurora boreal é uma explosão solar? Sim. É uma explosão solar que deveria ter chegado no planeta aqui, mas ela foi desviada e chegou bonitinha no Polo Norte e no Polo Sul. Essa aurora, quando ela chega no Polo Norte e no Polo Sul, ela é perigosa? Não. Por que que não é perigosa? Porque essa energia, ó, ela tinha muita energia destrutiva, mas ela teve que andar tanto que até ela chegar nos polos, ela chegou fraca e ela não tinha mais nenhum poder de destruição. Ela só chegou bonita. E é isso aí. O núcleo é quente, faz o campo magnético protege do Sol e se o planeta esfriar, o campo magnético vai sumir. Se tiver dúvidas, coloque nos comentários.